O continente europeu possui diversos países ricos em histórias, artes, culturas e dentre outros. E no programa de hoje iremos explorar um pouco mais sobre as terras europeias. Está começando o mundo no olhar da internet. E o programa aborda esse país que possui pontos turísticos deslumbrantes, que tem uma torre mundialmente conhecida e que é um gigante na economia europeia. Hoje iremos falar sobre a França. República Francesa, mundialmente conhecida por França, é um país europeu que faz fronteira com Espanha, Andorra, Itália, Suíça, Alemanha, Luxemburgo e Bélgica. Seu litoral é banhado pelas águas do Oceano Atlântico e Mar Mediterrâneo, tendo uma população de aproximadamente 66 milhões de habitantes. O idioma oficial do país é o francês. Sua capital é a famosa Paris. Conhecer os principais pontos turísticos da França é mais do que uma viagem de férias ou de descanso. Sua riqueza cultural enriquece o conhecimento de quem a conhece. Entre os pontos turísticos da França, que está localizado na capital Paris, está o Jardim de Luxemburgo. O país conta com parques deliciosos para passeios, nos quais é possível caminhar, fazer piquenique, relaxar ou simplesmente apreciar suas belezas. E no Jardim de Luxemburgo não é diferente. Lá também está o Palácio de Luxemburgo, que mesmo de fora garante uma visão digna de cartões postais. A Torre Eiffel é o grande símbolo da capital e foi construída por Gustave Eiffel em 1889. Ela possui 325 metros de altura, 1.665 degraus e conseguiu se manter como a construção mais alta do mundo até 1930. O Castelo dos Duques de Bretanha é considerado o principal símbolo da cidade de Nantes e é, sem dúvidas, um ponto turístico da cidade francesa que se deve visitar. Além de ser belíssimo, esse castelo, construído em 1466 pela Ordem de Francisco II, conta com um museu dentro dele. Vale muito a pena visitar, tanto pela história quanto pela arquitetura do local. A Catedral de Notre-Dame é uma das catedrais góticas mais antigas do mundo e é um dos lugares mais impressionantes da capital francesa.
Construída em estilo gótico, a catedral tem mais de 700 anos. A igreja foi construída nos anos de 1163 a 1345. O Arco do Triunfo de Paris foi construído a mando de Napoleão em 1806 e é um dos símbolos do Império e um marco da história francesa. Outros pontos turísticos de grandes destaques são o Palácio de Versalhes, o Castelo de Chambord, a Catedral de Nantes e muitos outros. A economia francesa é a segunda maior economia da Europa, ficando atrás apenas da Alemanha. Seus principais setores econômicos são a indústria, a tecnologia, as finanças, o turismo e a agricultura. Os principais produtos agropecuários produzidos são o trigo, os cereais, o açúcar, a batata, o vinho, a carne e o peixe. Já os principais produtos industrializados produzidos são automóveis, máquinas, computadores, aviões, têxteis e alimentos processados. A moeda oficial do país é o euro. A França é considerada o berço da gastronomia mundial. A tradição gastronômica francesa não é novidade. Pelo contrário, o país europeu é considerado o berço da gastronomia de alto padrão há séculos. Colorido e saboroso, o ratatouille é a comida francesa mais famosa da atualidade. Esse prato originário da Provença consiste em uma espécie de caçarola assada, com vários legumes em rodelas, como berinjelas, pimentões, tomates, abobrinha e outras delícias. O calçolete é a tradicional feijoada francesa, embora seja bastante diferente da feijoada brasileira, pois não leva feijão preto. O croque-monsieur é a delícia feita com pão de forma, molho bechamel, manteiga e queijo gruyère. Macaron, também conhecido como doce da rainha, é um biscoito de massa leve à base de amêndoas, recheado em uma imensa variedade de cores e sabores. A bandeira da França é um dos símbolos mais importantes da República deste país, considerada também uma homenagem à Revolução Francesa. A bandeira tricolor é composta por 3 faixas verticais de mesmo tamanho e nas seguintes cores: azul, branco e vermelho. As cores representam os 3 lemas da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Foi oficialmente adotada em 15 de fevereiro de 1794. Todo o país tem um emblema, outro que é a bandeira, a águia na Alemanha, o leão na Inglaterra e o galo na França. O galo gaulês é a figura simbólica mais antiga do país e uma das mais populares. O galo gaulês também representa a França em eventos esportivos internacionais, atuando como mascote. A França é um dos principais centros culturais do mundo. O país dispõe de um rico arcabouço cultural que se manifesta através da literatura, da pintura, da música, da moda e do cinema.
Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui, lembrando a todos que as informações não são de minha propriedade, apenas materiais para a construção deste conteúdo. Esqueci de alguma informação? Comente aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus e fui!